Bom, então a gente vai dar início a essa segunda parte do nosso dia, aqui no Aquário, né, no Espaço Aquário, Auditório Aquário. E aí a gente vai falar um pouquinho do seguinte, olha só. Como a ficção científica pode nos ajudar a enfrentar as incertezas provocadas pela crise climática? Diante de um mundo em mudança brutal e com eventos imprevisíveis de grandes proporções, a literatura oferece o poder de imaginar. A partir de obras que provocam estranhamento e nos permite ver o mundo como se enxergássemos pela primeira vez, conseguimos reorganizar perspectivas, assim como representar e nomear possíveis futuros. Então, nessa palestra agora, que fecha o eixo incerteza, uma condição inescapável, a gente vai abordar as esperanças reais que podem emergir desse processo de exploração literária e ficcional com a escritora e pesquisadora, peço muitas palmas, Ana Rusch. Bem-vinda. Olá, boa tarde. E aí, queria começar agradecendo o convite da Casa Fijan, em especial ao Yuri, a Natália, ao Wallace. Também queria agradecer às intérpretes que estão trabalhando conosco, todo mundo da produção. Queria dizer que a vocês que também se interessam pelo futuro, né, que são as pessoas mais importantes dessa sala hoje. Queria dizer que eu sou um ser híbrido, porque eu também sou escritora, sou pesquisadora, então estou nos dois lados da página, né, daqui e para lá. Eu trabalho com ficção científica há quase 15 anos. Eu participei, felizmente, acho que dos principais festivais de ficção científica específicos de literatura ao redor do planeta. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, o nosso roteiro, nós vamos conversar sobre... Vamos falar sobre imaginação. Outras pessoas já conversaram sobre imaginação hoje aqui, então a gente vai falar sobre isso hoje. Nós vamos entender um pouco melhor por que a ficção científica ela termina sendo uma ferramenta imaginativa muito útil para nós. Vamos falar dos desafios da emergência climática, que é nosso ponto de atenção da nossa conversa. E depois, ao final, eu vou comentar algumas obras da literatura e do cinema para nós batermos um papo. Eu vou falar de muitas referências na minha fala, vocês fiquem tranquilos e tranquilas, que eu organizei um doc, que depois vocês podem baixar e levar para casa, tá bom? Com o nome de todo mundo que eu vou mencionar, com quem traduziu, né? Então, só para ficar visível. Bom, eu queria começar trazendo algo que já apareceu nas conversas de ontem também, né? Que é a necessidade de a gente imaginar, né? Imaginar além. Porque a questão... nós falamos muito sempre sobre materializar coisas, materializar planos, colocar coisas em pé. Só que se a gente não pensa algo antes, é muito difícil de materializar. E por isso que até ontem, numa das palestras do Philippe Koch, apareceu até a frase do Einstein, né, que a relevância da imaginação é muito importante, às vezes até mais do que o conhecimento. Então, eu até estou trazendo essa citação de ontem, para a gente amarrar um pouco também as conversas entre painéis. E eu queria falar especificamente do meu campo, que é a arte, e eu acho que durante a pandemia da Covid-19 ficou muito patente que a vida sem arte é muito difícil, né? Então, quantas lives com artistas, cantores e cantoras, quantas séries, quantos filmes, quantos livros nos fizeram ali companhia, né? Então, porque a gente às vezes não pensa, né, que a arte está aí, parece que ela não existe muito, mas se tira de nós, isso fica muito presente, né? E uma questão importante é que, sem arte, sem imaginação, é muito difícil sonhar. E essa palavra eu acho relevante, que ela é um pouco diferente de imaginação, né? Porque a gente só sonha se a gente tem todos esses repertórios, essas referências. E eu queria falar um pouco, vou passar aqui meu primeiro slide, falar um pouco sobre os limites da imaginação, né? Porque, aparentemente, a imaginação é algo que não conhece fronteiras, né? Você fala assim, o sonho, a imaginação. Então, parece algo assim que escapa a tudo, que eu posso fazer qualquer coisa, né? Então, eu posso viajar pelo espaço, eu posso criar umas novas células, criar novos elementos. Mas eu queria trazer uma notícia não muito boa, mas ela tem depois um fundo mais animador. Bom, essa daqui é a representação clássica de uma quimera, e eu queria partir dela porque eu vou trazer algo que nós denominamos de paradoxo da quimera,
Porque a quimera é um monstro mitológico, assustador, mas quem está aí sentado, olhando essa quimera, já entendeu algo muito óbvio. Que o Fredric Jameson, que é um crítico materialista estadunidense, aliás, falecido recentemente, ele vai trazer num livro dele, que se chama Arqueologias do Futuro, uma frase de Olaf Stapledon, que é, enfim, uma pessoa que foi um pensador, um escritor também. E aí cito: quando Homero construiu a ideia de uma quimera, ele simplesmente uniu em um único animal partes que pertenciam a outros animais. Cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de cobra. Então, a quimera, que era algo bem assustador, se a gente olhar mais uma vez para ela parece um monstro bastante simpático, que a gente consegue ver a cada parte, né? Então, por que eu estou trazendo o paradoxo da quimera? Porque não basta, quando eu penso em imaginação, nós somos muito limitados às nossas experiências sociais, seja de classe social, limites geográficos, o que eu vi, o que eu viajei, as questões que eu vivi, seja referentes à raça, gênero, etárias, né? Esses dias mesmo, acabei de falar com o meu companheiro, ele estava contando que, numa das classes dele, que ele estava estudando, algumas pessoas não sabiam o que era cair a ficha, muito menos o que era um orelhão. E aí é interessante, eu sei o que é cair a ficha e um orelhão, mas são experiências de vida. Talvez eu não saiba, por exemplo, como usar bem um mimeógrafo. E minha mãe, que era professora, usava. Então assim, as experiências de cada um e de cada uma são muito específicas. E por que a questão da imaginação ela é muito importante? Porque, para imaginar melhor, eu preciso dessa colagem. Eu preciso conhecer um leão, eu preciso conhecer lá o corpo de cabra e a cauda de cobra. Então, eu preciso conhecer coisas distintas. E, para imaginar de uma forma mais ampla, é necessário que eu saia em visita de outros horizontes imaginativos. Dá para entender que isso não é dado? Que isso é um exercício que eu faço, né? Então, para a gente ampliar nossa capacidade imaginativa, é muito importante que nós pensamos nos híbridos, ou seja, juntar coisas que, a princípio, não estavam juntas. Saúde. Bom, então vamos entrar aqui na nossa área, né, na ficção científica. Bom, o futuro na ficção científica, que é nessa nossa grande conversa, que é sobre os futuros possíveis, ele é uma metáfora do presente. Então, os escritores, escritoras, cineastas, artistas que trabalham com ficção científica, pensam no futuro? Sim, mas o futuro também é uma metáfora do que acontece agora. E tem uma decorrência disso, que não tem nada mais velho do que o futuro inventado antes. Então, se eu vou lá na ficção científica de 1920, por exemplo, eu vou olhar algumas coisas que eu falo, nossa, as pessoas pensavam que ia ser assim, e tem outras coisas que, sim, pareciam muito do que chegaram a hoje, né? Então, é interessante que tem sempre essa ambiguidade. E uma coisa interessante também é que a ficção científica ela é efetivamente um campo de prova para ideias reais. E quem controla o imaginário sobre o futuro também controla, aí que vem o que nos interessa aqui, né? Também controla o horizonte de produção tecnológica. E essa é uma afirmação bem importante, por quê? Se eu pensar, por exemplo, no governo da França, mais de uma vez já foram contratados times de escritores e escritoras de ficção científica, por exemplo, para conversar sobre estratégias de defesa. Nos Estados Unidos, a gente tem um programa muito tradicional da NASA, que convida escritores e escritoras para que possam ali conversar com cientistas da NASA. A N.K. Jemisin, que é uma escritora estadunidense que escreveu a trilogia Terra Partida, por exemplo, ela fez parte desse grupo de escritoras, né, de escritores e escritoras, e ela foi finalista lá, né, ganhou 3 Hugo seguidas para a trilogia dela. Então, vocês vejam que ajuda os dois campos, né? Na Rússia, é muito famoso também, né? Durante a Guerra Fria, houve um aporte significativo também de recursos também a respeito disso. Então, realizações, eu podia dizer, do Piquenique na Estrada, né, do Boris e o Arca de Strugatsky, e também o Solaris, que é um filme do Stanisław Lem. São ideias, assim, são obras que, aliás, Solaris, que é do Tarkovsky, 72, é um filme que foi uma adaptação de um livro que é de um polonês, que é do Stanisław Lem. E a China, recentemente, para eu falar um pouco dessas relações, né, organizou, na realidade, sediou
80ª WorldCon, que é a maior conferência de ficção científica do mundo. Foi bem uma demonstração de soft power, né? Eu estive presente, fui uma das convidadas. Convidaram 80 escritores e escritoras do mundo todo para comparecer, para nós discutirmos. E, geralmente, eu vou na WorldCon, que é uma conferência que tem todo ano, muito longeva, né? Imagina, 80 edições já, com prevalência estadunidense, e foi muito interessante, porque o governo chinês, ao sediar a conferência, também convidou muitas pessoas de países africanos e de países latino-americanos. Então, tem aí também essa ideia de trazer outras pessoas para essa grande conversa. Então, é importante falar de ficção científica, porque a gente vai ver agora na sequência que o que se discute ali, nesse plano do sonho, do imaginário, também tem consequências no mundo real. Então, trouxe 2 exemplos, quer dizer, são 4, né? Mas são muito conhecidos, talvez você já tenha ouvido falar, né? São palavras que foram inventadas na ficção científica que vieram a existir no mundo que nós conhecemos, né? A primeira anda muito na moda, robô. Na realidade, era robota, era em tcheco, que o Karel Čapek, na realidade, o irmão do Karel Čapek, inventou essa palavra para fazer alusão, enfim, a uma máquina que simbolizaria uma pessoa escravizada num ambiente de trabalho, né? Isso está presente na peça Hur, de 1920. Então, foi a primeira pessoa que inventou a palavra robô, então era em tcheco, robota. E depois o Isaac Asimov, que vocês devem conhecer de fama, vai utilizar num conto que se chama Run Around, que foi traduzido para português, Ciclo Vicioso, que está presente na obra dele, que vocês devem conhecer, que é um livro de contos, Eu, Robô. Então, o Isaac Asimov fez algo que é muito comum na ficção científica, que é pegar um conceito estabelecido por alguém, robô, e inventar a disciplina robótica. Né? Então, isso que a gente chama de grande conversa, que é muito comum na ficção científica. Então, por exemplo, a Ursula Le Guin inventa uma palavra, ansível. Aí outra pessoa também começa a usar, igual teletransporte, são coisas que a gente não sabe, mas a gente sabe o que é. Então, é interessante isso. Então, robô e robótica são 2 antigas, que fizeram parte, enfim, dos nossos imaginários. 2 outras palavras que eu acho muito interessantes também, e que fazem parte do nosso cotidiano, e já são antigas também, né? Então, William Gibson, em 1984, vai publicar o Neuromancer. O William Gibson é um escritor canadense, mas que passou boa parte da vida no Texas, e tinha muito contato com softwares e tal. Ele é considerado uma das pessoas que iniciou o cyberpunk, que é uma estética dentro da ficção científica, e ele vai cunhar uma palavra que depois se torna muito comum para a nossa ideia, né, que é o cyberespaço. O Neil Stephenson fez outra, o metaverso também, eu coloquei eles juntos, agrupados juntos, porque dialogam também, né? Com Snow Crash, trouxe o metaverso em 1992. Então, é interessante que no Snow Crash tem algo que é muito óbvio para nós hoje, mas em 92 certamente não era, que o que acontecia em uma outra realidade, ou seja, virtual, ela tinha impacto numa realidade física, que é o que a gente conhece hoje cada vez mais. Né? Então, esses são exemplos de como a ficção científica antecipa, conversa, mas também pode errar. Dos erros a gente não fala, né, gente? Posso falar um erro bonito, que no livro do William Gibson, no Neuromancer, ele não imaginava que a questão ela podia ser portátil, né? O telefone ser portátil. Então, tem muito essa relação do cabo ainda, e hoje em dia é algo que ele comenta, está vivo, né? Ele comenta isso. Né? Então, mas esses são acertos e coisas que vocês podem falar. Bom, vamos falar um pouco agora a respeito da questão que é nosso coração aqui, né? Que é a questão do novo regime climático. Eu usei essa expressão do Bruno Latour. Bruno Latour foi mencionado aqui algumas vezes antes, né? Porque qual que é a questão imaginativa que é colocada hoje e que a ficção científica pode ajudar a abordar, né? É porque nós temos um problema de imaginação muito sério. O que nós enfrentamos não é imaginado no sentido fácil do termo, né? A coisa ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa, ela nos atinge em cada lugar de uma maneira muito diferente, e uma solução para um lugar não vai ser uma mesma solução para outro, né? Que é isso que a gente gostaria que fosse, né? Que a coisa fosse
mas não, né? Então, essa é um dos desafios da questão. E até, como a gente está na minha área, né, que é a área da ciência das palavras, até contar algo que eu acho que é legal mencionar, que, como se fala, né, crise climática, mudança climática, emergência climática, eu acho que pode se falar de qualquer forma, desde o momento que se fale a respeito disso, né? Mas a crise climática, com essa expressão, a gente menciona algo que pode ser passageiro, né? Algo que pode é uma crise, depois melhora. Com mudança, a gente perde um pouco o elemento humano que faz causar toda essa alteração, né? Então, por isso que mudança climática também se usa menos. E emergência climática é a mais chamativa. Mas qualquer das 3 expressões, dependendo do contexto, vocês podem usar, tá bom, gente? Bom, eu queria falar sobre outras coisas a respeito de ecologia, porque uma questão que eu acho que aparece aqui também, quando a gente fala desse novo regime climático, é algo que é difícil trabalhar. Eu podia ser uma palestra em separado, talvez nem eu que fosse mencionar, né? Mas que são as diferenças e as artificialidades que envolvem a ideia de natureza e cultura, né? Ou de homem, humanidade e natureza, né? Porque uma das coisas que essa distinção faz é separar nós do que é as outras coisas todas, né? E aparecem muitas perguntas, né? Que existe um nó que é bastante alienador, porque nós somos a própria natureza, né? E nós nos esquecemos disso frequentemente. E uma coisa que um colega meu, o George Amaral, adora colocar, ele fala, não, né? Isso daqui que eu estou pisando é natureza, isso daqui também, né? Foi minerado, feito, nessas cadeiras, este chão. Então, tem algo importante que nós somos parte disso. E até o Malcolm Ferdinand, que é um intelectual caribenho, ele tem um livro sobre ecologia decolonial, ele fala muito também sobre outra questão que eu acho que é muito presente para nós, que estamos aqui no Sul Global, né? Que são as outras fraturas que são relativas a essas ideias, né? E além da fratura ecológica, será que não tem uma fratura racial, né? Quem é essa humanidade, afinal de contas, né? Quem pensa a respeito de progresso? Então, são várias questões que saem daí. E uma coisa interessante que eu acho, né, é que, quando a gente pensa em relação à crise climática, eu acho que o maior problema da imaginação é nós não conseguirmos nos entender como natureza. E eu gosto muito dessa citação do Bruno Latour, desse francês também recentemente falecido, né, desse sábio, que ele fala isso, né? Sem dúvida, a ecologia nos enlouquece, e é daí que precisamos partir. Então, talvez, um dos grandes paradigmas nossos, para nós pensarmos a respeito da natureza, né, é pensar que, antes de tudo, a ecologia é o que trata da vida. E pensar um pouco, o que é natureza, afinal de contas? Timothy Morton, que é uma autoria também da filosofia de origem britânica, vai falar o seguinte: será que a natureza é um tipo especial de propriedade privada que a gente não pode entrar? Né? O que seria aqui que é a natureza? É intocável? Né? A natureza ela sempre tem que ficar reservada? E aí uma coisa que eu acho muito bonita, que é legal mencionar, né? Que se os astecas, os egípcios deixaram pirâmides para nós, né? Os maias também, os indígenas da América do Sul deixaram uma floresta para nós, né? Que também foi plantada por seres humanos, né? Que hoje em dia é um dado bastante comum. Então, essas ideias também fazem com que a gente pense um pouco quem que é ela, a natureza, e quem que somos nós. A natureza também ela é feminino, né? Pensando na nossa... Eu trabalho com linguagem, né? Porque se eu penso que a natureza é feminino, né? A Pachamama, tem algumas decorrências imaginativas, né? Uma delas é que, geralmente, as mulheres se viram e fazem tudo sozinhas, né? Então, se eu firo a natureza, ela, que é uma outra pessoa, ela pode ir lá se regenerar, né? Então, essa é uma decorrência não muito positiva de pensar a natureza no feminino, mas é o que a gente consegue imaginar, porque nossa língua pede, né, um artigo de gênero. Outra decorrência, e aí já me apoio em várias pesquisas, né? Existe uma coisa muito interessante, que quando os furacões nos Estados Unidos, as últimas medições eu não sei, tá bom? Na última década, assim, há 15 anos atrás, essa é a medição, era que os furacões
que tinham nome de mulheres, eles eram muito mais letais. E por quê? Eles davam muito menos medo nas pessoas. As pessoas não tinham medo, o furacão era, sei lá, e aí fazia com que as pessoas se preparassem menos. Agora, se o furacão chama Thor, aí todo mundo, nossa, furacão Thor, deixa eu me preparar. Então, vejam que a questão da nomenclatura, ela afeta efetivamente o nosso imaginário, né? Então, não é um detalhe. Então, isso é bonito trazer as pessoas das artes da linguagem para conversar. Bom, para falar de algumas teorias consolidadas, né, houve um esforço científico, que eu acho bem interessante também, de denominar essa mudança toda, né, esse planeta de Gaia. É uma teoria que duas pessoas que começaram, mas muitas outras prosseguiram, né? Então, foi o James Lovelock e a Lynn Margulis, que também foi mencionados antes, né? Para tentar dar uma outra metáfora para o que está acontecendo, né? Então, essas são construções imaginativas que nós podemos levar adiante, né? Então, eu trouxe com menos certezas aqui do que enfim, grandes afirmações, mas é isso que a literatura faz, né? A gente fecha o livro e continua pensando. E aí eu trouxe essa citação que eu adoro, é da Donna Haraway, de uma intelectual estadunidense, né, uma grande filósofa, ela tem uma carreira imensa, né? Mas a Donna Haraway fala o seguinte, né? Pensar, devemos pensar. Isso significa simplesmente que devemos mudar de história, a história deve mudar. E aí é uma citação com relação às histórias que nós produzimos mesmo, né? E algo mais bonito ainda dessa citação é que a Donna Haraway pega esse pensar devemos da Isabelle Stengers, que ela é uma filósofa belga, estudiosa da ciência, né? Que, por sua vez, pega lá da Virginia Woolf, que é dessa peça Três Guinéus, de 1938. Então, é como se fosse vindo lá atrás, né? Então, a gente, assim, se tem algo que a gente tem que fazer como coletivo é pensar, né? Isso é muito importante também, além de agir. E para terminar esse bloco, né, assim, todas as pessoas podem pensar a respeito da crise climática, da mudança climática, emergência climática, como vocês quiserem denominar. Quem cozinha, quem faz cálculo, quem educa pessoas. Claro que a gente, quando pensa nisso, pensa nas pessoas da biologia, da climatologia, da meteorologia, mas qualquer pessoa pode ter seu papel muito importante nisso, né? Então, encontrem o de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm. Bom, e agora eu queria conversar um pouco com vocês como a ficção científica pode ser parte desse exercício imaginativo, né? Eu vou começar a falar um pouco de obras, entrar um pouco na minha área efetivamente, né? Bom, como eu mencionei quando eu falei de robótica, né, de metaverso, cyberespaço, a ficção científica, por excelência, ela tem essa ideia de uma construção coletiva, né, que alguém estabelece uma ideia de futuro, uma ideia de espaço geográfico, né, e outras pessoas vão costurando isso. E tem algo que é inerente da ficção científica também, que é a ideia de estranhamento. O que é a ideia de estranhamento? Então, é um mundo como ele existe, mas, às vezes, em lugar de eu estar andando de carro, eu estou andando com um veículo que ainda não foi inventado. Então, em lugar de estar andando sobre o planeta Terra, eu estou andando na superfície marciana. Então, a ideia é que eu sempre desloco um pouco o que eu vivo para quando eu olhar o meu mundo novamente, eu consigo olhar este mundo com um olhar estranhado ou estranhalizado, né? Que isso muda um pouco. Então, essa é um dos presentes que a ficção científica traz. Por quê? Porque ela nos obriga a olhar mais uma vez essa realidade como se ela não fosse comum, como se ela não fosse normal. A gente repensa se as lógicas sob as quais nós vivemos, elas são as melhores lógicas, ou são as lógicas mais interessantes para nós. Dá para entender essa ida e vinda? Muito bom. Esqueci uma coisa importante também de falar. Tem uma dicotomia interessante, né? Por que é interessante falar da ficção científica quando eu falo de mudança climática? Porque a ficção científica certamente gosta de ciência, né? Senão não tinha esse científico no predicativo. Só que tem algo interessante nessa ideia, porque existe uma pergunta muito comum. Ana, mas precisa seguir a ciência? Essa é uma pergunta que sempre aparece. Então, a gente tem uma clivagem muito antiga, que ela está lá no Júlio Verne e contrasta com a H.G. Wells, porque o Júlio Verne ele achava que sim,
tinha que estar só dentro ali da ciência. Então, quando ele escreveu lá 20 mil léguas submarinos, ele tinha um monte de vistoria, pessoas que construíam submarinos, e aí ia lá, fazia as medições muito, muito, muito precisas. Hoje em dia, tem alguns cálculos do Júlio Verne que não são os melhores, mas ele fez o melhor que olha lá, não é cientista, né? Um escritor de sua época podia fazer, porque ele tinha essa visão, que a literatura tinha que divulgar os feitos científicos. E aí tem um camarada que o Júlio Verne não gostava de ser comparado, mas sempre aparecia nas comparações, que era o H.G. Wells. Do outro lado ali do Canal da Mancha, né? O H.G. Wells, ele vai escrever, por exemplo, A Máquina do Tempo, que hoje em dia até tenho debates com colegas da física, né? Não é possível voltar para trás no tempo da forma que a física pensa a categoria. Então, de saída já não seria algo possível, né? E aí a pergunta sempre é, o que vale mais, né? A literatura do Júlio Verne ou da H.G. Wells? Para a nossa ideia de imaginário, as duas são muito interessantes. E o H.G. Wells, não é que ele odiava a ciência, tanto que o protagonista da história é um cientista. Então, ele coloca o cientista num outro lugar também. A gente pode discutir que tipo de cientista é esse, né? Mas é interessante que a gente também aparece isso, né? Então, não é necessário, geralmente, ser muito certinho com relação à ciência, né? Pode ter um deslize imaginativo, porque talvez isso também ajude a própria ciência a pensar outros panoramas possíveis, tá bem? Bom, e agora eu vou falar de 4 livros e depois de 4 filmes, todos baseados em livros, porque literatura é minha área mesmo, mas depois nós fazemos conversar e, enfim, falar de outras obras que vocês lembrarem e fazemos perguntas, né? Há muitas obras que falam sobre ecologia na literatura. Foi muito difícil escolher 4, mas eu precisava. Nós temos, né, um certo tempo. E eu também tentei pegar de traduções diferentes e que estejam disponíveis e publicadas em português, tá bom? Bom, eu começo com Floresta ao Nome do Mundo, de 1972, da Ursula Le Guin. A Ursula Le Guin é uma escritora californiana, nasceu em 1929. Ela faleceu, não lembro de cabeça agora, mas foi na segunda década do século XX. Uma anciã, ela é um dos principais nomes da ficção científica ali da década de 60 e 70, né? Ela vai escrever Floresta ao Nome do Mundo logo depois dela escrever A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro dela de 68, que fala muito sobre questões de gênero, e também 2 anos antes dela escrever sua obra máxima, que é Os Despossuídos, que é de 74. A Ursula Le Guin sempre foi ecologista, acho que todas as obras dela mencionam a questão ambiental. Ela é, inclusive, filha de 2 antropólogos, então tinha muita relação com vários temas, de pensar como outras pessoas ao redor do planeta viviam, outros seres viventes, né? Mas esse, em especial, eu acho que ele é o mais candente de todos, porque ele trata do momento de colonização de um planeta pelo outro de uma forma bem extrativista, né? Então, colonizadores chegam num planeta que se chama Atche, para os habitantes desse planeta, que já recebe um nome novo, que chama Novo Tahiti, pelos colonizadores, e eles devassam esse planeta, né? Tiram toda a cobertura vegetal, a madeira, para exportar madeira para o planeta Terra, porque, na época, o planeta Terra já não tinha mais madeira. E toda a vegetação onde ela sai, né, ela tem um momento de muito de desertificação, então aquele planeta começa a ruir. E Floresta ao Nome do Mundo, então, ela contrasta essas duas questões, né? Tanto da visão dos habitantes originários, quanto também desses colonizadores. E uma coisa muito bonita é que todas as partes são seres humanos, né? Mas os habitantes desse planeta, eles tinham uma capacidade de sonhar em conjunto. Então, as pessoas elas dormiam muito mais tempo do que nós dormimos, né? Igual o sono policíclico, igual dos bebês, né? E elas sonham em conjunto. Então, de acordo com a Le Guin, seria uma faculdade que nós, humanos e humanas, teríamos desaprendido, né? Então, é muito interessante esse livro, e ele foi produzido bem na época da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, quando foi cunhada a palavra, durante a Guerra do Vietnã, foi cunhada a palavra ecocídio, né? E tinham discussões muito candentes com relação à questão ecológica, por causa também, além da dizimação das pessoas, mas da cobertura florestal, né? Então, esse é um livro muito interessante para falar da questão ecológica. Bom, aí, já que eu falei de uma anciã, vou falar do nosso ancião aqui, né, o Inácio de Loyola Brandão.
Ele vai escrever e publicar Não Verás País Nenhum, de 81. É uma obra fruto da redemocratização do país. Ele chegou a ser censurado várias vezes, então ele escreveu Não Verás País Nenhum, achando que ia ser uma obra censurada, acabou não sendo, justamente porque ele pega um período de reabertura. E o Inácio Lula Brandão foi um ecologista, né? É um ecologista, ele inclusive publica Manifesto Verde, em 1989. Então, ele tinha essa verve, né, de falar da questão do clima e de tudo. Bom, dos temas de Não Verás País Nenhum, ele vai falar de muitos. Né? Vai falar de desertificação da Amazônia. É interessante que a Le Guin fala da questão da desertificação por tirar a cobertura vegetal. Vai ser um tema também de Não Verás País Nenhum. Deixa aqui. Outra coisa também que aparece em Não Verás País Nenhum é como a falta de transparência em conduções de políticas, especificamente as ambientais, também fazem com que as pessoas não consigam entender muito bem o que está se passando. Então, a água, ela é tratada ou não é tratada? O que eu estou bebendo é o quê? O que acontece com a minha memória? Então, e ele é muito engraçado, não sei se alguém já leu Não Verás País Nenhum, é um catatal. É um livro muito triste, porque é uma distopia, mas o Inácio Lula Brandão tem uma forma de temperar com senso de humor. Então, acho que é uma obra, assim, se vocês quiserem ler nas férias, assim, alguma coisa, ele não chega a ser totalmente triste, né? Ele tem um lugar que você sempre dá risada e você fala, nossa, né, estou rindo da desgraça, mas ele é interessante. E fala muito do Brasil, né? Bom, outra obra que eu acho muito relevante também, inclusive para nós aqui do Sul Global, é A Parábola do Semeador, de 1993, da Octavia Butler. Bom, a Octavia ela é muito importante para nós, né? Ela é uma escritora estadunidense, nascida em Pasadena, nos Estados Unidos, e é uma escritora que nasceu também numa vizinhança multicultural. Então, ela tinha muitas pessoas que viviam com ela, que falavam outros idiomas, então ela também tinha esse olhar bem generoso sobre as questões de alteridade, né? Tudo da Octavia eu acho maravilhoso, vocês podem ler qualquer coisa dela. Está publicada no Brasil e traduzida pela editora Morro Branco. Eu escolhi a Parábola do Semeador, depois vai ter uma continuação esse livro, mas vocês podem ler ele sozinho, porque a continuação é bem depois. Que ele é um livro que fala é uma distopia também, então, ou seja, não é um livro esperançoso, né? A Floresta no Nome do Mundo é um livro esperançoso, né? A Parábola do Semeador não é, mas vai falar da fuga exatamente de migrantes, eu podia dizer migrantes climáticos, né? Mas tem outras questões ali, também tem uma violência envolvida, que vão saindo de suas casas, né? E a nossa protagonista é uma garota, que ela tem uma capacidade de sentir o que os outros sentem, de uma forma praticamente física. Então, faz com que o que acontece com os outros a afete muito. E algo interessante da Parábola do Semeador é que é um mundo muito devassado ecologicamente, na qual qualquer tipo de recurso básico para a vida é muito prejudicado, mas o que eu acho muito interessante é que há umas áreas que a gente não sabe o que acontece nelas, porque tudo é narrado pelo ponto de vista da protagonista. E nessas áreas, talvez a vida seja mais fácil, ou ela seja... Só que essas pessoas ficam dentro de muros, com grandes condomínios fechados. E parece que é muito difícil viver lá dentro se você é uma pessoa que trabalha. Então, é interessante porque ela não fala o que acontece, a gente não sabe, né, o que acontece nesses outros lugares. E acho que a moral da história, né, da Parábola do Semeador, é o cuidem uns dos outros. Algo que a gente viu muito, né, durante a pandemia, né, a gente tem que cuidar do coletivo, não adianta eu cuidar de mim, eu vou ter que cuidar de muita gente. E também reparar muito nos ensinamentos de quem nos antecederam, né? Com relação a se alimentar, a entender também o que está ao redor. Né? E a última narrativa que eu trouxe, literária, é o Bugônia. Ele está dentro de um livro que se chama O Deus das Avencas, do Daniel Galera. Né? Daniel Galera é um escritor, nascido em São Paulo, com a vida toda em Porto Alegre, né? Ele geralmente não escreve narrativas fora do marco realista, mas o Deus das Avencas ele está dentro aí do insólito ficcional. Bugônia não é exatamente uma ficção científica, é o que a gente denominaria tecnicamente de New Weird, ou seja, desse novo estranho, algo assim, mas eu acho que dá para tranquilamente a gente colocar dentro dessa apresentação. Em Bugônia, é com U, tá bom? Não é um erro de ortografia, faz-se uma referência ao livro 4 do Virgílio, das Geórgicas, no qual a gente é apresentado
no Virgílio, né? O Virgílio está com um problema. Isso, vamos voltar lá no começo, tá bom, gente? Lá quando era bem a antiguidade clássica, né? Latina. A gente tinha o Aristeu, que era um pastor, ele estava com um problema muito grave, que as abelhas dele desapareceram. E aí, o Aristeu, e a dica, né, é que houve um período de guerras, então talvez a guerra tenha afugentado essas abelhas. Né? Então é interessante que é uma razão antropocênica para essas abelhas terem desaparecidas. Né? Isso lá na Antiguidade Clássica. E aí, justamente, o Aristeu tem que fazer um sacrifício, que é chamado de bugônia, para essas abelhas voltarem. E o colapso das abelhas é algo muito tratado nas narrativas contemporâneas. Eu podia dar um curso sobre livros que falam do desaparecimento das abelhas. É um medo assim que eu acho que ele é muito presente. Né? Tem até um livro da Natália Borges Polesso, que é uma escritora gaúcha que publicou A Extinção das Abelhas, né? Que trata disso, mas tem vários outros. Eu estou falando desses dois no Brasil. Então, Bugônia, a gente tem uma garota, ele é uma narrativa curta, muito bonito. Uma garota que se chama Chama, ela é uma adolescente, e com o passar do tempo, a Chama ela entra em contato com abelhas e ela começa a conversar com as abelhas mesmo. Só que é uma coisa bem asquerosa e nojenta. E é interessante, eu acho, no contemporâneo, como o nojo, o asco e o maravilhamento, eles dão muito conta de narrar esse encontro de alteridades que aparecem. Né? Então, em Bugônia, a gente tem esse... É uma distopia, é um mundo muito árido, né? Uma coisa meio Mad Max, mas, ao mesmo tempo, é uma utopia, porque essas pessoas elas conseguem já viver no agrupamento humano que você tem vários valores que a gente considera otimistas, né? Com relação a gênero, com relação a respeito uns dos outros, das próprias ocupações. Né? Então, é uma narrativa bem contemporânea, né? Publicada agora, que às vezes acho que vale a pena dar uma olhada. E meu último slide, antes do muito obrigada, eu queria trazer, então, alguns filmes. São todos baseados em obras literárias, porque é minha área. Né? Talvez vocês tragam nas perguntas filmes e séries. Gente, eu não sou a melhor pessoa para falar de filmes e séries, mas as da minha área eu procuro acompanhar. Eu trouxe clássicos, enfim, baseados em obras, né? Eu trouxe o Blade Runner de 82, de Ridley Scott. Aí você fala assim, nossa, Ana, mas esse daí, o que tem de questão ecológica? Né? É tudo uns androides, aquelas coisas que voam, não tem uma graminha. Né? Mas eu acho que a grande questão do filme é justamente o que é estar vivo. O que é viver, afinal de contas? E quão preciosa a vida pode ser, mesmo quando artificial. E essa ideia de dicotomia de natureza e cultura, ela fica muito chacoalhada nesse filme. Então, acho que ele é uma ótima obra para debater esse ponto. É baseado nesse romance, né, fenomenal, né, ele é muito emblemático na ficção científica dos anos 60, né, do Philip K. Dick, O Androide Sonhando com Ovelhas Elétricas. Trouxe a Aniquilação, do Alex Garland, de 2018, porque eu gosto mesmo desse livro. Eu sempre falo desse livro em toda apresentação, até gostei que tem gente assim concordando, que eu gosto muito do Jeff Vandermeer, eu acho que é uma das grandes escritores mesmo dos Estados Unidos. A Aniquilação, que é o primeiro livro da trilogia Comando Sul, é muito boa, e a tradução para o português é do Braulio Tavares, que é um excelente escritor, então é uma boa referência para vocês. Na Aniquilação é interessante porque a natureza ela começa o que a gente chama de natureza, né? A árvore, o golfinho, a baleia, o charco, eles começam a virar seres que não estão mais sob as leis da biologia. Né? Então, isso é muito assustador, mas é muito potente também. E acho que é isso que se perde muito no filme, né? A narrativa literária, ela é narrada por uma bióloga. Então, é muito bonito, porque a bióloga, em vez de achar aquilo tudo, ela fica muito curiosa, né? E a curiosidade é uma grande bússola para a gente ter imaginações mais potentes. Bom, esse daqui é uma obra-prima, né? O Arrival, A Chegada, acho que muita gente já viu. Enfim, ele fala muito sobre o encontro com o outro, né? No caso são alienígenas, mas alienígenas são as grandes metáforas do encontro com alteridades. E é lindo, porque nesses alienígenas a linguagem muda. Não posso contar como é que muda a linguagem para não estragar a experiência fílmica de vocês, mas eu entender a linguagem de uma forma diferente faz com que eu veja todo ao redor diferente. Né? Então, acho que é uma grande obra para a gente pensar também
como que eu penso o tempo, como que eu penso linguagem e essas grandes categorias. Foi baseado num conto do Ted Chiang, né, a história da sua vida. O Ted Chiang é um dos maiores contistas estadunidenses, mundiais, em atuação em qualquer área, ficção científica, não vale muito ler as narrativas dele. E não podia deixar de falar do Duna, né? O Duna, de Frank Herbert, de 65, desde 65 já foi recepcionado como uma obra que falava muito de ecologia, porque ele usa, né? A gente tem ecologistas naquele planeta, a questão da água ela é central, e o que acontece em Duna é uma atividade de mineração colonizatória, né? Então, assim, essas questões todas, elas ficam muito, muito, muito presentes em Duna. Duna foi adaptado ao cinema, ao audiovisual, várias vezes. Um dos meus filmes favoritos para assistir assim, comendo pipoca e rindo, é um documentário que é o Duna do Jodorowsky, né? Que é o melhor filme nunca feito, porque teve muita gente tentou adaptar Duna ao cinema e agora o Denis Villeneuve está conseguindo, acho que acertar a mão, porque acho que precisava de recursos técnicos, porque uma das questões de Duna é dar esse gigantismo, né? A escala da questão planetária, né? E aí eu acho que está sendo melhor aceito, aí depois vocês podem ter as próprias opiniões. Bom, e aqui no meu muito obrigada, eu deixei esse QR Code no meu Linktree, acho que no quarto destaque é um Google Doc, tá em Doc mesmo, que aí vocês podem alterar, dá para baixar quando vocês entram lá no Google Doc, daquele salvar. Todas as referências que eu usei estão lá, tá bom, gente? Eu coloquei as críticas, coloquei as traduções, porque nessa área de literatura tem muito detalhe, eu não queria deixar os slides muito pesados. E aí, 34 segundos, né? Entrego vocês para a gente bater um papo, temos aí um tempinho para as perguntas e comentários, tá bom? Muito obrigada. Maravilha! Então, vamos dar início às perguntas. Eu sempre falo que a gente precisa ser objetivo para a gente conseguir contemplar o melhor e maior número de perguntas possíveis. Então, queria saber quem começa aqui com a Ana. Você. Temos 3 já ordens, então, tá? Carolzinha aqui do lado são eles 2 e ele de azul. Se puderem levantar para fazer as perguntas, vai ser ótimo para que todos vejam. Na verdade, foi a mocinha de trás, de verde, levantou a mão primeiro, né? Ah, foi você? Tá bom. Então, vamos. Boa tarde, meu nome é Leia. Eu transito na cultura e represento uma editora. Achei muito interessante você falar dos autores de ficção serem chamados para debater. Isso é muito novo para mim. E, na editora, eu estou tentando lembrar aqui dos 300 títulos e não consigo lembrar nada que remeta à ficção científica. Talvez até pelo viés da editora. Eu sei de um livro de um menino de 8 anos, lá, que ele fez muitos desenhos e muito futuristas. A gente tem uma coisa, diríamos, de migração de cientistas do Brasil para fora. Eu acho que, após pandemia, a ciência ficou mais em voga. A minha pergunta, ou talvez a minha reflexão, seja o quão é estimulado a produção literária nesse gênero ficção científica, se é uma impressão minha que não é estimulada, também em relação à ciência, no geral, se eu estou tendo uma impressão errada ou não, e o quanto é interessante estimular isso, principalmente nesse pensamento de futuro, né, de reflexão. Então, é isso. Ai, adorei a pergunta, Lê. Muito obrigada. Na realidade, eu podia dizer que, no sul global, em geral, talvez a Índia aí seja o que saia um pouco, porque a Índia tem uma tradição grande, talvez porque são anglófonos também, assim, tem uma produção anglófona. A ficção científica sempre é menorizada. E eu acredito, Ana, assim, eu pensei sobre isso muitos anos, inclusive até pensei em dedicar parte da pesquisa para entender essa pergunta. Por quê? Porque antes era no Brasil, mas eu entendi que é na América Latina, países africanos também, enfim, em outros lugares ali também. Se a gente pegar também no Sudeste Asiático, vai aparecer. A gente tem uma produção menor da ficção científica, porque a gente só é autorizada a ler de fora. E tanto que tem obras maravilhosas da América Latina que não estão traduzidas também, que eu também não pude, por exemplo, inserir nos slides, né? Eu acho que é uma questão colonial, sabia? Eu acho que é a colonização do imaginário, porque é como se a gente não tivesse autorização para pensar sobre o futuro. Porque eu entendo, se a gente não consegue nem pensar como é que vai fechar as contas no final do mês, né? Eu estava vendo a primeira palestra, a primeira de todas, na abertura, né? Que foi, enfim, né? Como é que vai ser as empresas daqui a
10 anos, 50 anos, eu ficava, gente, como é que a gente pensa isso no Brasil, né? Ou na Argentina? Vamos falar de outros países para a gente também não se sentir tão solitário nesse pensamento. E eu acho isso. Então, tem uma interdição mesmo. Por que eu não posso pensar? Por que eu não posso? Essa eu não coloquei, porque senão ia fugir muito. Mas o que é tecnologia, afinal de contas? Tecnologia é aquela coisa sempre branca, séptica, assim, que é a representação do laboratório, porque isso também vai para um lugar da imaginação muito específico. Será que várias das nossas ciências do dia a dia, que a gente não considera ciência, não podia ser trabalhado se a gente tivesse um pouco mais de autoestima com relação ao que a gente inventa? Então, são muitas perguntas que eu acho que dizem respeito até ao que a gente quer ser no futuro, né? Porque é isso, o imaginário do futuro, ele é... Eu acho que nos últimos anos, só para concluir e passar para a próxima pergunta, isso melhorou, não só aqui, mas também eu sinto com outros países, né? Mas também porque existe esgotamento da imaginação em outros lugares, né? Agora, eu sempre sou convidada, por exemplo, e sei lá, sou branca, enfim, é um recorte muito específico, acadêmica, né? Para falar para plateias, por exemplo, na Noruega, em países assim que querem escutar o que a gente tem, porque também tem um esgotamento imaginativo lá, né? Então, é interessante que agora, nesse momento de impasse, de incerteza, que é como denomina nosso seminário aqui, né, que a gente seja lembrado. E aí, fala, gente, será que a gente pensa? Né? Nós tivemos todo esse tempo para pensar esse financiamento, né? Pode fazer essa pergunta. Fica de pé, por favor. Alô? Opa, boa tarde, meu nome é Lucílio. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Estou ansioso para mergulhar nessas referências aí. A minha pergunta é sobre, nesse momento agora, nesse recorte de crise climática, né, a gente sabe a importância e o papel da ficção científica como influência no mundo real. Eu queria saber assim, a sua opinião, né, até acompanhando a história, né, da ficção, qual seria uma melhor estratégia, né, para o atual, para como solução, né, como influência, uma utopia trazendo esperança, ou uma distopia trazendo medo? Né? Qual seria a melhor estratégia para a gente encontrar uma solução, né, para esse problema? É uma ótima pergunta. Essa sim, eu fiquei muitos anos fazendo essa pesquisa sobre essa pergunta, né? O que vale mais, né? A utopia ou a distopia? Na realidade, eu acho que elas são a mesma coisa, só que em diferentes faces da moeda, né? A distopia, ela certamente é mais sexy, porque é muito fácil imaginar dar tudo errado. Nós somos treinados, inclusive biologicamente, né, para pensar como é dar tudo errado. E a distopia tem uma vantagem que ela também, além de ela ser mais fácil de você pensar como é dar tudo errado, ela também faz com que você fique muito... Tem a pedagogia da catástrofe. Ela ensina, porque você fala, olha lá, olha o que vai acontecer se ninguém fizer nada. Eu estudei no doutorado uma distopia, né, que é o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é sobre feminismo. E aí era assim, se você não prestar atenção, olha o que vai acontecer, né? Não faça isso retornar, não faça... Então, tinha muito essa questão, né, essa palavra, olha lá o que pode acontecer. E as utopias? A grande questão das utopias é que elas exigem um exercício imaginativo muito mais profundo. Daí que é mais difícil imaginar uma utopia, inclusive em termos literários, não vou falar nem na prática, tá bom? Vou ficar só no meu campo para a gente não ir muito longe. Porque a utopia, e aí citando o Frederick Jameson, ela é feita para fracassar. Porque quando você lê uma utopia, você fala, nossa, é um mundo melhor, mas será que isso dava certo? Você fala, não dá certo. Mas qual que é a vantagem disso? Porque força quem está lendo a pensar como seria melhor. Então, ele é muito mais exigente em termos de imaginação. Então, você está lendo e você está tendo que se obrigar a pensar se aquilo daria certo. E tem outra, a utopia da Ana, certamente, não é a utopia, por exemplo, da Leia. Nós temos utopias muito diferentes, que também é muito diferente de outras pessoas. Então, faz com que esse mecanismo imaginativo ele seja muito mais complexo e muito mais falho. Só que a falha ela traz uma vantagem, justamente porque faz com que o outro ou a outra complete em sua própria cabeça como deveria ser. Então, te respondendo, eu acho que as duas coisas nas ecologias literárias e fílmicas e artísticas, elas têm que coexistir, porque elas têm papéis diferentes, né? Mas elas são muito parecidas, né? Eu estudei a Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, no doutorado, que era o exemplo de utopia na questão de gênero. Bacana. Bem, meu nome é Roberto, parabéns pela apresentação, né?
E parabéns por ter ampliado esse conceito de ficção científica, porque sempre a gente tem ideia de uma tecnologia, algo muito ligado à ciência, mas, na verdade, é muito mais do que isso, né? Uma prospecção do que tem pela frente, né? No mundo hiperconectado, né, como nós vivemos, certamente relações vão mudar daqui para frente. Eu ia só citar, você comentou sobre algumas referências aí, a gente vê que escritores consagrados têm também, né, entrado nessa linha. E aí um dos livros que eu ia até comentar contigo é o livro do Kazuo Ishiguro, Clara e o Sol, que trata da percepção, né, da bondade humana. É um tratado sobre a bondade humana vista com os olhos de um robô. Quer dizer, então é algo fantástico e Ishiguro entrando dentro de algo que é ficção científica. Ai, muito obrigada, Roberto. O que eu acho é que essa é uma tendência, né? Saindo da minha área, e aí até vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas até bem pouco tempo atrás, nas novelas, as pessoas não falavam por telefone celular, nem por mensagem. Aí você fica, gente, que mundo era aquele? Já era não sei quando e não existia essa tecnologia. Por quê? Porque as pessoas são muito... Aí um problema, deve ter algumas novelas que sim, também estou falando de modo geral, e longe de mim falar mal de novela, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem de produzir, grande arte brasileira. Mas por quê? Porque nem sempre as pessoas elas acham que aquilo é próprio daquela linguagem. E aí, no romance realista clássico, na prosa literária, eu não gosto muito da expressão prosa literária, mas, sim, não existia muito essa ideia de pensar a tecnologia. Só que, a partir do momento que as eleições em diferentes partes do planeta são decididas pelo WhatsApp, vindo dos Estados Unidos e Índia, eu não consigo mais tirar essa tecnologia da discussão literária. Então, isso vai aparecer com cada vez mais frequência. Com relação ao Ishiguro, é maravilhoso, né? Gosto muito também, mas com relação a robô, por exemplo, não tem mais como tirar da equação, porque são quem nos atendem no cotidiano, enfim, isso é muito óbvio, né? E falando um pouco também de uma outra questão, né, que eu acho que aparece muito, essa história, não, o ChatGPT, né, como é que isso vai ser, o futuro da literatura, que sempre tem, né? Aliás, até fiquei feliz que não apareceu de primeira essa pergunta, mas... Quem estuda a ficção científica está pensando isso há muitos anos. Eu até tenho um conto de 2018 sobre o ChatGPT, que está até no Estadão, que chama Protocolo de Redação, esse conto. Porque isso já estava no horizonte da probabilidade. Então, será que vai ter romances realistas, da prosa realista, sobre isso? Com certeza, porque isso nos afeta assim como afetou... eu tenho um livro lindo que é do William Zinsser, que é o Manual de Escrita Jornalística estadunidense, que ele vai falar, né, quando começaram os primeiros processadores de texto, era o fim da literatura, que agora que não vai digitar na máquina de escrever, eles, como assim, já digita e já edita, que coisa absurda, né? E a literatura continuou viva, né? Então, será que vem essa onda agora, né? Então, essas questões, elas mobilizam muito as pessoas que escrevem, e aí eu acho que esses temas que eram mais da ficção científica, eles se tornam mais corriqueiros, né? E eu acho que é excelente. Quem sabe borra tudo, né? Qual é a próxima pergunta? Por favor. Na verdade, são duas questões, assim. Eu queria saber o que você acha em relação ao movimento feminista dentro da literatura sci-fi, né, da inserção das mulheres. E uma reflexão super legal que eu achei desse lugar, assim, da América Latina no geral, que vive a miséria, que vive a falta, e aí as autoras escrevem da utopia. Quem mora em um lugar onde não existe a falta, vai escrever como se precisasse imaginar uma distopia. Eu falei assim, como é que a gente faz para unir as duas coisas em um momento meio apocalíptico que a gente está vivendo? Não à toa a gente está num evento de futuros possíveis. Acho que é isso. Muito obrigada pela pergunta. Bom, sobre o feminismo, hoje em dia está mais que comprovado que lá no boom da ficção científica estadunidense, 1920 a 40, tinham muitas mulheres que escreviam e publicavam. Embora precisou de algumas mulheres em lugares de posição para começar que isso fosse mais relevante, né? A primeira pessoa que publicou Ursula Le Guin na vida foi uma mulher, inclusive, estou tentando lembrar o nome, daqui a pouco, Goldsmith, a primeira editora da Le Guin. Ela era uma tesoureira na revista. Aí ela
pegou um cargo editorial ali, sem querer, uns anos, e ela revolucionou a revista. É muito interessante esse caso, para a gente ver, às vezes, com o que fazia falta, né? Então, hoje é bem óbvio, né, que sempre existiu, mas celebrava-se muito a obra dos homens, né, brancos e tudo mais. A grande virada foi ali nos anos 60, né? A Le Guin fez parte disso, junto com a Joanna Russ e muitas outras. Mas, se a gente pensar, é que varia, né, na teoria, quando começa a ficção científica, né? Geralmente, uma das marcas é 1818, né? Frankenstein, da Mary Shelley. Então, a gente pode, inclusive, então, começar a pensar nesse gênero, que começa também muito ali na conformação do horror também, e de outros tipos de narrativa mais populares, ou seja, voltadas para um mercado muito diferente de pessoas, né? Já escrito por mulheres, né? E era uma adolescente, tanto que não acreditavam que era ela que tinha escrito, achavam que era o boy, né? Que é o Percy Bysshe Shelley, que era um autor consagrado, né? Tinha toda essa, ela só foi ver o nome, o Frankenstein, com o nome dela. Aí, gente, estou estando de cabeça, mas é mais ou menos 20 anos depois da publicação do primeiro, né? Então, é muita violência, você pensar. E é uma das obras que... Eu não citei o Frankenstein hoje, que eu falei, não, chega, tem que ter uma palestra sem o Frankenstein. Aí eu estou falando dele agora, porque é central, né? E não deixa de ser essa mulher falando desse terrível cientista, cujo nome não era da criatura, e as pessoas hoje chamam a criatura, que é o monstro, né, de Frankenstein. É bonito assim, né, que a criatura não tem nome no romance, mas o público dá esse nome para a criatura, porque a gente empatiza com a criatura. Então, assim, essa inserção ela foi feita desde o início, mas reconhecidamente ela começa a ser feita aí nessa década de 60. Né? No Brasil, a gente tem uma escritora muito importante, que é a Diná Silveira de Queiroz. Ela foi a segunda mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, e a Diná brigou muito por isso, era bem feminista, até por isso acham que ela não foi a primeira que entrou. Né? Enfim, pegaram um nome que era mais agregador, assim, né? E a Diná vai publicar justamente nos anos 60. Né? Dela, vocês têm uma coletânea de história instante, livro de contos que se chama Eles Herdarão a Terra, que é muito interessante. E ela já colocava assim, temas que você fala, não é possível. Né? Então, já tinha vibrador ali no conto, você fala, gente, mas né, tinha. Tem um conto que fala de robôs. Então, assim, com um certo tipo de algo que você não fica imaginando que possa aparecer. Né? Com relação às nossas amigas, nossas irmãs, eu acho que tem uma união muito grande, um diálogo muito grande entre a produção da América Latina de maneira geral, algo que a pandemia ajudou, assim, não sei, porque a porta fechou, escancarou a janela do Zoom. Né? Então, houve muitos festivais virtuais mesmo, né? Em que muita gente falava espanhol, falava português. Né? Então, acho que tem uma circulação maior. Infelizmente, o português ainda é uma língua que as pessoas ainda não leem muito bem, não entendem muito bem. Né? É uma língua minoritária, apesar do tamanho dos falantes. Né? Ela devia ser majoritária, mas ela tem características minoritárias por isso. Mas eu acho que existe uma circulação maior. E o que acontece é que é muito mais fácil traduzir do espanhol para o inglês, inclusive pela questão migratória. Né? Então, a gente tem muita gente bilíngue, espanhol e inglês. Então, e por que eu estou falando do inglês? Porque o inglês é a língua da ficção científica por excelência. Né? E com vários problemas da decorrência disso, a gente tem muitas discussões internacionais a respeito disso. Né? Mas, então, isso se chega nos países nórdicos, vai chegar... um conto meu, acabou de sair na Coreia do Sul. Mas é isso, porque tem essa triangulação. E como é que eles ficam sabendo? Porque a gente faz parte de um certo núcleo. Né? Então, acaba tendo, mas a predominância linguística acaba sendo o inglês. Perfeito. Temos mais perguntas? Você tem alguma consideração final, Aninha? Ai, não, que foi maravilhoso e que estou aqui para bater um papo, gente. E que sigam pensando, pensar devemos. Muito bom te receber, muito obrigada. Pode aplaudir, gente, foi lindo.